Salve, 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 galera! Estamos aqui para mais um episódio do Sellers Cast, né? Para quem já está nos acompanhando aí nessa série, nessa saga aí de entrevistas e de bate-papo, né? Tudo com tom informal, sempre trazendo aí visões e informações sobre trade marketing, sobre vendas, sobre gestão de vendas, sobre controle financeiro, sobre tudo isso que permeia uma venda complexa. Né? Eu vim hoje aqui, né, com uma dupla dinâmica, vim com uma dupla aqui de excelentes profissionais com uma grande caminhada, com visões super complementares, né? Então, acho que aqui a gente vai ter um pouco de uma visão mais humanista, com uma visão mais da inovação da máquina. A gente vai fazer esse bate-bola aqui, tudo isso permeando vendas. E também meus dois amigos, né? O Luiz Valczak e o Pedro Almeida, dois super profissionais com uma caminhada aí na área comercial, conhecem muito do mercado farma, conhecem muito do mercado de trade. E, cara, uma honra estar com vocês aqui hoje, né, nesse episódio, que para mim é especial, né, cara? A gente tá aqui com amigos, né, que a gente também tem admiração e tudo mais. Vocês podem ver, assim, não... Para quem está nos escutando no Spotify, no Deezer, enfim, em todos os podcasts, não vão estar vendo, né, o que está acontecendo aqui. Mas para quem está no YouTube aí, vai poder ver que a gente está aqui com uma permissão alcoólica, né, nesse horário aqui, porque para quem está nos assistindo aí de manhã ou durante o dia, né, não pensem mal da gente, ou pensem, né, enfim. Mas a gente está aqui num horário mais avançado, então que a gente tem essa permissão poética, essa liberdade poética de estar aqui batendo esse papo com uma mesa de bar. Enfim. Luizão, te apresenta aí para essa galera, cara, e de novo, assim, obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão, César. Luiz, sopa de letrinhas, Valczak, né? Consoantes na descendência polonesa. Acho que posso contribuir com esse papo aí por causa das casas que passei. Tive a oportunidade de começar com a Klabin, depois ir para Nestlé. Bombril, então, cara. Tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Washington Oliveto, uma coisa fantástica na minha vida. E aí entrei nesse mundinho farma, com Boehringer Ingelheim, e hoje prestando consultoria de treinamentos para a indústria farmacêutica, com a Faço Ideia. Eu amo o que eu faço e talvez dessa dicotomia que você chutou aí, eu seja o lado mais humano e esse é o meu parceiraço Pedro, o cara da inovação. Bom, depois de uma recepção dessa, eu vou até tomar uma aqui, né? Bom, a galera já deu para ver que... Bom, sou do Rio, né? Então, tô aqui em São Paulo, já tem um tempo, desde 2017. Cara, eu comecei minha carreira em 2009, basicamente. Não, na verdade, antes. Eu passei por algumas empresas, passei pela Embratel, passei por Dentsply, E aí comecei na Roche, né? Na Roche comecei como promotor de merchandising, visitando pontos de venda, limpando caixinha, arrumando, pipo, a fila, e vai para lá, e vai para cá, conversa com o balconista, explica produto, dá treinamento, e minha carreira foi decolando. Bom, nesse meio tempo passei pelo mercado público, passei pelo mercado de distribuição, passei por hospitais, fui para varejo e... né, trabalhei no mercado da IVD também, medical device, e agora estou no mercado mais farma, focado aí basicamente em oncologia e outras mais doenças raras, por aí vai. Bem louco, é um mercado bem diferente, mas que eu vejo o trade em todos eles. Né? Esse que eu acho que é o ponto mais interessante. Quando a gente fala de trade marketing, a gente pensa assim, o trade só funciona no varejo? Não. O trade é o elo, né, César? O trade ele vai pegar lá a estratégia com a execução, como é que eu construo e envelopo isso e coloco para funcionar. É um pouco disso, é a essência do meu trabalho, cara. E é isso aí, Luizão, obrigado pela recepção. César, valeu, tamo junto. Vou tomar mais uma aqui, porque eu gosto muito. Então... cara, assim, a gente tá falando de trade aqui, com profissionais que falam de trade, que falam de vendas, né, que falam de ponto de venda, inclusive, né? Agora na jornada aí do Pedro também de digital, né? Então são profissionais bem completos, né? Com uma visão bem completa. Então vamos começar do começo, assim, vamos começar do chão de loja, né? Vamos começar lá do chão de loja, vamos falar um pouquinho aí sobre ponto de venda, né? A gente, né, o Pedro falou aí desde 2009 nessa caminhada, o Luizão há um pouco mais de tempo, mas assim, o que vocês percebem, né, como
as principais evoluções que o ponto de venda está tendo nessas últimas décadas, aí, na visão de vocês. Principalmente no mercado farma, né? O Luizão tem também a expertise do alimentar, mas, cara, vamos experimentar um pouquinho mais. Assim, como é que vocês estão vendo isso tudo? Cara, na minha opinião, acho que até a gente estava pegando esse chopp e falando um pouco, esquentando aqui para nossa conversa. Eu acho que hoje está mais humano do que antes. Por quê? Por quê? Porque veio toda essa pegada de inovação, que o Pedro é uma sumidade, que você é uma sumidade, César, tem você como referência em inovação. Obrigado. Mas, ao mesmo tempo, se criou essa parte de ter a operação automatizada. E isso deu mais liberdade para o consumidor. O consumidor ganhou um poder fantástico. Ele está com toda a informação na palma da mão. Claro. Antigamente, o vendedor era aquele cara malandro, aquele cara que pegava e dava enroladinha, falava lá um nome que não existia, e onde que você ia buscar informação para conferir o que o vendedor estava falando? Perfeito. Ele era a referência, a autoridade. Hoje não. Se o vendedor falar groselha, você pega ali e diz assim, não, peraí um pouquinho, meu amigo. Eu estou olhando aqui no meu celular... É checado o tempo inteiro, né? Não tá dando match. Então, o vendedor, o consultor, essa área de trade, vira um cara muito mais focado em curadoria do conteúdo, um especialista, não, mais para a esquerda, mais para a direita. O PDV vira essa obra de arte que agora tem os produtos lá? Tem. Bateu o QR Code? Vê tudo do produto. Vai antes de ir na loja, uma pesquisa, a gente falou de farma, da própria bula do remédio, tem vários bulários aí eletrônicos me dando informações, tem empresas focadas além da bula de dar até um pouquinho mais sobre o tratamento ou a doença, então eu vou mais informado, eu preciso de alguém que me dê direcionamento para que esse excesso de informação não me sufoque. Então isso eu acho que humanizou. O pessoal acha, desumanizou, tá automatizando, tá perdendo a pegada. Não humanizou, eu tenho mais tempo para interagir. Eu tenho mais tempo para fazer dúvida de profundidade. Eu ganho como consumidor, porque agora eu não estou refém também dessa venda que era um pouquinho prostituída, né? Um pouquinho direcionada de acordo com a tendência de quem está vendendo. Eu ganho esse poder e ganho tempo para fazer o relacional. Mas não uma venda relacional, para fazer o relacional, tipo, cara, entende o meu lado. Por isso que eu digo que é humanizado, entendeu? Agora o consumidor tem tempo e a pessoa que atende o consumidor, seja o da loja ou a pessoa representando a indústria que vai lá para treinar esse cara da loja em produto, porque o cara de produto da loja tem lá 3 mil, 5 mil itens, ele não consegue se especializar em tudo. Ele tem tempo desses caras treinarem ele e chega o consumidor e ele diz assim, deixa eu entender a tua dor. Não a dor generalista. Deixa eu entender o que está te fazendo mal com você, de onde você veio, o que você faz, especificamente quem você é. Isso, para mim, é humanização total. Isso, para mim, é um ganho. Um ganho tanto na parte da indústria, quanto do varejo e principalmente do consumidor. Eu acho que a gente está falando de mudança de comportamento, né? O ponto principal é como é que eu envolvo esse cliente, esse paciente, como é que eu faço com que a conexão entre o ponto de venda físico e o ponto de venda digital ele se estrutura de uma forma que vai trazer benefício. Quando a gente fala de experiência, e o paciente em si, o cliente em si vai numa farmácia, ou vai numa clínica, ou vai num hospital, ele está querendo ter uma experiência diferenciada. Ele quer receber algo que vai trazer uma satisfação para ele e vai resolver aquele problema. Então, o digital, todo mundo tem medo, né? Falar de digital, falar, ai meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com a minha vida? Cara, a gente já usa digital há muito tempo. Desde quando eu comecei no trade, eu comecei a perceber o seguinte. Toda vez que você vai no ponto de venda, como é que você usa? Você vai utilizar as ferramentas digitais para imputar informação. O próprio cliente ele utiliza uma ferramenta digital para verificar se aquele preço está ok, se aquele produto é bom, se não é. O Luiz falou aqui do QR Code, como é que eu linko, né? Como é que eu aumento a minha gôndola? Às vezes eu não tenho espaço na gôndola física, mas eu boto um QR Code e aumento minha gôndola de forma digital. Então, ele só vem para somar, melhorar a experiência do consumidor em si, melhorar a experiência do varejo em si, porque ele vai conseguir aumentar o volume de venda dele, melhorar até mesmo numa clínica. Quando a gente fala aí da parte de institucional, a gente consegue, dá para desenvolver muita coisa legal. E aí a gente pensa, né, como é que o digital vai matar a estrutura de vendas? Não. O que eu acho que vai acontecer, César, é assim, pensando no médio e longo prazo. A gente está num momento grande de transformação digital. Muita gente confunde
digitalização com transformação digital. A gente precisa ainda entender o que é isso. Está todo mundo aprendendo. Esse pós-pandemia veio para deixar todo mundo louco. E o momento agora é de parar, pensar, olhar, escutar um pouquinho do que o Luiz colocou, mas também pensar o seguinte: o que eu vou fazer para mudar a experiência desse consumidor? O que eu posso fazer para pegar a jornada dele desde o início ao final, end-to-end, para entregar mais valor para ele? Porque é assim que a gente vai se diferenciar. Quando a gente fala muito de varejo, o varejo está muito acostumado a entregar caixinha. Né? Entrega uma caixa, entrega uma mercadoria. Só que a gente tem que sair dessa parte transacional e ir para o relacional. E a gente já vê muitos players do varejo fazendo isso. A gente vê várias redes, grandes redes do Brasil. Programa de fidelidade. Comprando EdTech, comprando HealthTech, comprando uma série de outros, fazendo parceria, né? Saindo simplesmente do varejo padrão e indo mais para o colaborativo, colocando serviço dentro do próprio ponto de venda e saindo daquela esfera de que, eu estou aqui só para entregar aquele produto. Não, estou aqui para entregar a experiência. E o digital vem para ajudar isso. Isso eu acho que é a cereja do bolo, cara. O digital ele entrega muito mais do que a gente imagina. A gente está aprendendo ainda, o Brasil ainda está começando a caminhar, a gente vê essa mudança e tem muita coisa para acontecer. Cara, tu sabe que assim, a gente, quem acompanha aqui o nosso podcast, cara, a gente bate muito numa tecla que assim, eu me considero profissional de vendas, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Fui para trade, mas com viés de vendas. Mas o que eu sempre percebi, né? O trade ele passa a existir, né? A complexidade de vendas passa a existir, uma vez que o ambiente competitivo está mais intenso, né? Quando o ambiente competitivo fica cada vez mais intenso, e claro, cada segmento está num nível diferente, tem segmento que está num nível muito mais complexo, tem segmentos que estão num nível ainda mais inicial. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, se diferenciam por serviço. Né? Veio na tua fala agora da questão da transformação digital de alguns varejistas, ofereceu novos serviços. O merchandising lá, né, no início lá da questão do ponto de venda, era uma oferta, uma diferenciação por serviço. Né? Quem ajudava o varejista lá com aquelas atribuições mais primárias e tal, né, ganhava o jogo. Né? Hoje em dia é uma necessidade básica e a gente já está indo para um outro cenário. Né? Na visão de vocês, assim, o que é necessário hoje para se diferenciar numa execução de vendas de bens de consumo? Eu ainda nem quero permear a questão digital. Vamos deixar o digital para depois. Vamos falar um pouquinho na venda de bens de consumo mais tradicional, do varejo físico, né? dessa questão de distribuição, de aumento de mix. Como é que hoje a gente pode se diferenciar nesse jogo? Cara, você falou uma coisa fantástica. A gente está saindo do feijão com arroz, está começando a botar um filé mignon, um molho, uma coisa diferente. Mas o feijão com arroz precisa continuar sendo bem feito. Aqui, até aproveitando o gancho do digital, está muito em voga esses modismos, né? O phygital, o físico com o digital. Onde eu entendo esse cross? Onde eu entendo esse grande cruzamento e o sentido dele? A gente não pode esquecer o que dá certo, independente de como é feito, se é físico, se é digital. Quer ver um exemplo bem clássico? Aí, para chegar nesse ponto que você elencou. Minha esposa, estávamos lá, pandemia, precisando do medicamento X, fizemos a telemedicina, o médico diz, precisa desse medicamento. A gente acionando farmácias lá no delivery, dando 40 minutos, 50 minutos. Estamos acostumados com o delivery? Agora tem iFood de tudo, né? O iFood é o padrão, mas tem vários aplicativos fazendo entrega de supermercado, de farmácia, o que for. Até do próprio varejo, dos grandes varejos. E a gente lá desesperado, não dá 40 minutos. A bebê está com febre. Precisa baixar essa febre para ontem. Onde eu vou achar? Onde está perto? Onde está? Sabe o que minha esposa lembrou? Ela tinha um imã na geladeira, antes da pandemia, da farmácia que era 2 quadras de casa, tinha um telefone e um WhatsApp. Olha só a transição que ela fez. Foi para telemedicina. Não foi no Google Ads? Não. Tava lá, telemedicina, online, O2O. Voltou 15 anos atrás. Voltou 15 anos, mais ou menos isso. Aí ela foi a urgência, a premência, mas aí a gente
começa a ter cada vez mais urgência com o mundo digital, né? A gente não aguenta os 4 segundos de anúncio no YouTube. Exato. Então, e também era uma situação real de emergência. Não era urgência de passa o anúncio, era urgência de baixa febre. Claro. Aí ela lembra, tem o WhatsApp, volta pro digital. Por quê? Porque tem o WhatsApp. Oi, tudo bom? Vocês têm medicamento? Tem. Dá para entregar aqui meu endereço? Dá sim. Sim, senhora. 15 minutos depois estava lá. O imã de geladeira. O que eu estou propondo? O que eu estou dizendo assim? Cara, onde é que a gente atende? Onde é que a gente está indo para melhor? Cruzando isso, cara. Cruzando. Não dá para ser 100% digital, porque a gente ainda é do mundo material. Por mais que exista aí metaversos da vida, a gente ainda tem sinestesia, tem toque, tem coisas muito mais até aceleradas do que o digital consegue nos entregar. A gente acha maravilhoso. Antigamente, vai lá, pega o carro, reúne a família, chega no restaurante, tem fila para ser atendido. Meia hora, 1 hora, já teve meia hora de trânsito, mais meia hora esperando. Vai sentar na mesa para comer, 1 hora. Hoje, no aplicativo, você pede 15, 20 minutos, você acha maravilhoso. Uhum. Dá para ser mais acelerado ainda, mais customizado ainda, de acordo com a tua necessidade. E você não pode esquecer as duas relações, você não pode esquecer os 2 tipos de ação. Tudo, eu acho que o norte que realmente nos diferencia é o seguinte, cara, tem mais ferramenta. O meu ferramental agora eu tenho uma parede maravilhosa. Antes era uma chave de fenda, um alicate, alguma coisa, uma chave inglesa. Agora não, cara, tem tanta ferramenta, eu só tenho que ter um pouquinho. Aí uma transição que a gente até falou, né? Que esse excesso de tarefas que o digital traz para o profissional de trade que está lá no PDV, para o balconista, para todo mundo que está lá. De vendas. Por todos esses profissionais de vendas, que esse excesso de tarefas que o digital. Porque ele é um parceiro, ele não é um cobrador, ele não é teu chefe. O robozinho ali não é teu chefe. Ele tô aqui para te ajudar, cara. Se você fizer isso, depois disso vai dar bom, vai dar certo. E a gente esquece isso e a gente entra, em vez de entrar no tesão, que legal tá aqui, como tá sobrando tempo, deixa eu fazer o relacional. A gente entra na tensão. Aí, hoje, na minha atividade, com várias equipes de várias indústrias, eu percebo isso. O cara tá na tensão. O cara, o aplicativo tá me cobrando, eu tenho que fazer check-in, check-out, tirar foto, mostrar, dizer que não tá acontecendo e tal. E ele perde toda aquela visão humana, toda aquela visão orgânica. Assim, cara, eu te dei mais tempo. Aproveita. O tarefeiro tá ali, dentro do celular, dentro do tablet. Relaxa, irmão. Olha no olho de quem você está conversando. Entende essa dor. A dor do teu parceiro varejista, a dor do consumidor que vai nesse varejo e essa diferenciação que o Pedro falou, que é entender a jornada do paciente. Você só entende essa jornada do paciente, do cliente, se você pegar isso e dizer assim, cara, relaxa, eu só tenho mais ferramentas, a minha parede está enorme de tantas ferramentas, mas eu não sou obrigado a usar todas elas ao mesmo tempo. Deixa eu usar agora, é uma chave de fenda. Usei a chave de fenda, agora é uma fita isolante. Vai devagar. Acho que a gente está perdendo esse time, né? Está perdendo o poder da pausa, da reflexão. E aí, da análise crítica. E aí é o risco. Que o Pedro estava falando, né? Até eu vou repetir uma frase que é do Pedro, não é minha, não. Eu adoro copiar a frase dele. Ele falou, gente, no aquecimento aqui antes. Gente, não é o digital que vai matar a equipe de vendas. É a equipe de vendas que não usar o digital que vai morrer. Por quê? Porque é ferramenta, cara. Não se apavora, não acha que vai perder espaço. Aproveita, tá ali. Usa seu bel prazer, usa como extensão do teu braço, que esse é o princípio da tecnologia. Martelo é tecnologia. Agora eu posso ter uma extensão, mais fácil bater esse prego. Então é isso, cara. Relaxa, curte, recupera esse tesão que a área comercial precisa ter para pegar e ter brilho no olho e despertar o brilho no olho. Reaprende a trabalhar com as novas ferramentas, né? É isso. Perde o medo. Exato. Acho que é isso. Ô Pedro, como é que é a frase, cara? Que assim, eu sou campeão, assim, quando eu escuto uma frase de impacto, né? Eu geralmente volto pra pessoa e falo o seguinte, cara, pra quem não te conhece, vou dizer que essa frase é minha. Eu uso a dele, eu uso outra dele, mas eu sempre assino. Assim, meu amigo Pedro Jimmy Almeida disse isso, eu não te respeito, viu, irmão? Várias vezes estava publicado aí. Agora, como é que é a frase, Pedro? Eu achei genial essa frase. Não, na verdade, assim, o que eu penso é, a equipe de vendas que pensar o digital vai matar, tá errada, cara. Porque a gente já usa digital. Por exemplo,
Você usa o WhatsApp o tempo Waze, inteiro? WhatsApp, Waze, Instagram. né? E-mail, Instagram. YouTube. Economizou tempo pra chegar no Dá o lugar. joinha, dá o joinha pra quem tá no Pô, YouTube. Isso Cara, a gente já usa digital, a gente já é digital. Exato. Apesar de a gente não ter nascido, talvez, numa era totalmente digital, a gente estava no pré, eu né? nasci. Você é um cara novo, né? Não engana. Só que aí a gente começa a mudar comportamento, a gente começa a ver que a tecnologia ela vem para ajudar, para facilitar, e não é a tecnologia que vai matar a força de vendas. Claro. É a força de vendas que não usa a tecnologia que vai matar. Então, você pega aí, como é que eu utilizo uma ferramenta para impulsionar a minha venda? O que eu posso fazer para o vendedor estar muito mais engajado com aquela ação, com aquela estrutura, com a minha campanha de trade, né? Porque o trade ele vai além, o trade vai ser o elo entre vendas e marketing, entre a execução e a estratégia, e a gente consegue juntar a tecnologia, a inteligência artificial para impulsionar o nosso resultado. Acho que esse é o grande trunfo de quem vai trabalhar hoje na área de trade, trabalhar na área de vendas, trabalhar no marketing, ou trabalhar em qualquer área que seja customer facing, ou seja, que tenha contato, seja fácil com o cliente, para mostrar para ele o seguinte: olha, eu preciso primeiro entender os insights, ter insights, entender os comportamentos, entender a dinâmica de mercado, para que eu possa construir uma estratégia que seja aderente com as necessidades e que eu impulsione a minha empresa para frente, não para trás. Né? E aí você falou um ponto agora, eu sou vendedor. Cara, todo mundo vende. Exato. Algum momento você vende. Todo mundo vende. O tempo cara, todo. Você vende para sua esposa o tempo inteiro, você vende sua opinião. Não tem Na verdade, vendido você bem. perde ela. Né? Ela tem. Ela não A tá gente comprando falou mais. disso uma vez. E teve uma situação, César, eu estava junto contigo em alguma instituição, não lembro qual que era, de educação, que a gente estava num sábado trocando ideia, você mostrou um slide. SPM. SPM, isso aí. Um slide sobre ambiente competitivo. Cara, a gente não tem que ter medo. Né? O mundo vai mudando, as coisas vão mudando, vão se adaptando. O que a gente precisa é estar preparado para a mudança. O maior problema é quando o profissional ele fica esperando a coisa acontecer e quando acontece ele não está pronto. É a mesma coisa daquele cara que fica esperando a oportunidade aparecer, mas quando ela aparece ele não está pronto para ela. E a gente tem que estar pronto para isso, a gente tem que estar pronto para a mudança, a gente tem que estar olhando sempre à frente. O profissional de vendas não é diferente. Ele tem que estar sempre um passo à frente do que ele quer entregar para o cliente dele. Né? Meu avô já dizia, você tem 2 ouvidos, uma boca, escuta mais, fala menos e preste atenção no que você vai falar. Então, o que a gente vai falar para ele é a consequência de uma análise de comportamento. O que o meu cliente quer? Ele quer receber uma mensagem de e-mail todo dia? Não. Mas ele quer ter uma interação comigo, onde um atendimento presencial migra para o atendimento remoto, que migra para uma interação de inteligência artificial, que vai para um link no WhatsApp, que vai para um bate-papo remoto, né, num Zoom, num Hangouts e por aí vai. Então a gente começa a ter uma mudança de comportamento de forma geral no mercado. Né? E quando o Luiz fala essa frase que eu falei aqui, digital não vai matar a força de venda, ele não vai mesmo. Vai matar aquele vendedor old school que quer fazer mais do mesmo e que ninguém quer mais isso. Sim. Né? Ninguém quer ficar vendedor toda semana aqui. Eu quero vendedor inteligente que saiba o que fazer, com métrica bem aplicada, com resultado bem definido, né? Com target bem definido, e com uma plataforma inteligente que gera engajamento do comprador e do vendedor e que demonstra os KPIs importantes para a empresa atender os objetivos dela. Ponto, cara. Acabou. Simples e fácil. Dentro mesmo que o Pedro falou, a gente, por medo da mudança, quais são os medos primários, né? A gente é criança, não entende muito do que está acontecendo, apagou a luz. Uau, medo pra caramba, né? O que aconteceu com tudo que eu estava vendo deixou de existir. Aí te evolui, aprende um pouquinho sobre que a luz não é tudo isso, que tá ali as coisinhas, só deixaram de ser vistas, aí te passa a ter medo da morte. O que é isso? Medo de mudança. Por instinto, a gente tem medo do desconhecido. Aí, como que a gente tira isso dessa equipe de vendas? Cara, vamos ver para a parte histórica agora, a parte histórica. Caixeiro viajante. Tá, deixei a palavrinha caixeiro viajante, que era o vendedor antigamente. Década de 60, 50, talvez até invadindo um pouco a década de 70. Aí eu digo pro vendedor moderno, você trabalha sem carro, trabalha sem celular, o caixeiro viajante trabalhava, pegava trem para ir uma cidade a outra, com uma maletinha. Pergunta pro moleque de 20 anos se ele quer um carro. Não, então, eles não querem. Então, eu queria. Então, essas mudanças ele não quer mais. Não Mudou, querem. cara. Então a gente tem que aceitar essas mudanças culturais,
A gente tem que entender, cara, você está achando que um aplicativo, que uma inteligência, que uma tecnologia vai te substituir? Relaxa, velho. Surfa na onda. A onda, se você estiver ali na base e ficar apavorado, ela te engole. Se você peraí. souber, Surfa na onda se preparando. Exato. Não adianta não saber o que tem que, no mínimo, saber pegar um jacaré, né? A onda, aí, pô, caramba, perdi a onda, né? Ou então a onda é de 5 metros e eu tô lá embaixo, cara. Morreu. Se prepara. Eu fiz 2 aulas de natação só. O quê? E eu fiz 2 aulas de natação só. Então, não, mas jacarezinho você pega, né? Jacarezinho você pega. Dá pra... Mas, cara, sabe que assim, tem um lance muito maluco, assim, que, de tudo isso que vocês estão falando, que, cara, a gente fala muito em digital transformação, tal, né, sobre esses medos, né? Tem até uma sigla em inglês que é FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Medo de ficar de fora, né? Que é uma das principais dores do mundo moderno, cara, mas será que eu vou conseguir dar conta disso, tudo que está acontecendo? E quando a gente vai falar em digital, cara, eu tive a oportunidade em 2018, março de 2018, né, antes naquele mundo que existia antes da pandemia, de acompanhar a última, né? Acho que até agora não teve uma outra. É uma feira que acontece de 2 em 2 anos, que chama Le Salon Popeye, né? Do Popeye. Do Popeye. Né? Legal. E o Le Salon acontece em Paris. Acontecia a cada 2 anos. Acho que agora com a questão da pandemia meio que deu uma segurada, mas o Le Salon ele trazia tendências de varejo. E, cara, talvez até por uma coincidência do destino, esse Le Salon pré-pandemia, o último, ele tratou de digital. Né? E ele antecipou algumas tendências de digital e tal. E eu tive a oportunidade de entrevistar vários especialistas europeus e tal na época. Eu fui numa missão de conteúdo lá, gravei entrevista com muitas pessoas. E lá naquela época assim, era unânime a fala, né, de todo mundo que dizia o seguinte, cara, o físico nunca vai acabar. Perfeito. Né? O físico nunca vai acabar. Entretanto, é necessário que o físico passe a entregar experiência. Porque se o físico for só um ambiente transacional, ele vai ser engolido. Não vai ter mais sentido. Não vai. Se o cara não tem um porquê ir... Aí o metaverso ganha. Até lá, né, o físico passa a ser engolido. E aí a gente começa a perceber, nesse mundo pós-pandemia, e algumas coisas que aconteceram aí, que ganharam força, a gente viu muito varejista alimentar, ou varejista de baixa experiência, que começou a ter um canal muito forte, que é o canal delivery, né? Que é o canal que é o pessoal agora entrou no aplicativo e falou assim, cara, eu não vou lá no supermercado, eu vou aqui chamar aqui os produtos que eu quero, fazer minha lista de compra, eu vou chamar, cara, alguém entrar na minha casa, né? E até, quem sabe, tem alguns aplicativos em até 10 minutos, entregar na minha casa, né? E por que eu vou até lá? Por que eu vou sair da minha casa e ir até lá? Eu só vou até lá se tiver uma experiência. Uma experiência bacana. Uma experiência bacana. E quando a gente tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. E quando a gente traz isso para o profissional, né, é um pouco disso que vocês estão falando. O profissional, para ele não se tornar obsoleto, ele precisa entregar algo a mais. Uhum. Né? Se o profissional ele só for entregar transacional, talvez ele seja substituído pelo digital. Agora, se o profissional usar o digital para alavancar a entrega dele, perfeito, aí provavelmente, né, seguramente, ele vai estar né, surfando essa onda que a gente está falando. Cara, né? pegou um pranchão, né? Pega o exemplo que você acabou de dar. Um varejista. Pandemia, fechou tudo, começou... Do nada ele tinha o faturamento da loja dele. Estava aqui, de repente foi assim, pum, caiu. Todo mundo comprando online. Todo mundo sendo exigente pela entrega, pelo tempo. O que o cara teve que fazer? Dark Store. Ele teve que se aproximar de porta fechada do público dele para poder entregar mais rápido, porque isso era ponto de decisão lá no aplicativo. Exato. Né? Você vai comprar no Mercado Livre, entrega o quê? Em São Paulo tem coisa que entrega no mesmo dia. Quem me entrega o melhor serviço. Entrega um serviço por quê? No delivery eu quero o quê? Agilidade. Exato. Então, eu tenho a Dark Store fazendo a função física para me trazer uma melhor experiência dentro do digital. Ou seja, eu tenho o digital. Eu tenho lá o QR Code me trazendo informação de um produto ao qual eu não teria no físico, porque eu não tenho condições, né? Eu indústria ou eu varejista,
eu não tenho condições de treinar todos os meus vendedores a ponto do cara ser especialista em 30 mil SKUs. Não dá. Né? Você pega um supermercado, pega uma farmácia. Então, o que eu tenho? QR Code linkando com informação. Né? Link, manda para o YouTube, manda para a página da própria indústria para eu entender o que é aquilo. Então, também. Cara, o mundo muda. Né? A gente precisa estar antenado com a mudança. A gente precisa estar à frente dela e olhando. Pô, dá para eu fazer? O que não dá para eu fazer agora? E aí você pega, por exemplo, propaganda médica. Antes eu tinha lá, bom dia, doutor, boa tarde, doutor, boa noite, doutor. Frequência, né? Visita, frequência. Sequência. Todo mês eu ia lá, falava com o doutor Luiz. Esqueci doutor Luiz, esqueci. Tô um pouco nervoso aqui, que vocês me deixam nervoso, né? Então, doutor Tentou Luiz, falar meu sobrenome. aí beleza. Não, WhatsApp não. WhatsApp. Luiz WhatsApp. WhatsApp eu não consigo WhatsApp falar. não. WhatsApp não. Cara, você acaba dando um tempo, um lapso de memória no médico. O digital vem para quê? Entra com uma propaganda médica presencial, entra com as ferramentas digitais, começa a engajar ele com a marca, eu crio o share of mind, eu começo a trazer ele para perto, faço de novo uma nova interação presencial, já migro para online de novo, já entrego um conteúdo diferente, mando um e-book, trago ele para um webinar, monto um advisory board. Olha a diferença que eu tenho de experiência entre uma propaganda médica old school, e nem é tão old school assim, antes de pandemia, tinha um monte de laboratório que ainda estava assim. E eu começo a construir algo que eu literalmente vou trazer o cara para perto. E não é inventar a roda, gente, já tem um monte de gente fazendo. Olha que brilhante que ele traz. E de novo volta aquilo que eu falei. É só uma coisa, propagandista também vende, tá? Tem a galera que tá escutando a gente tá falando, mas o propagandista conceito não vende. Que é muito mais Quem difícil. vende, o cara vende pra caramba. Ele tá ali conceito. falando da molécula, explicando pro médico. Para um especialista. Para um especialista. Ele tem que ser um especialista para vender para o especialista. Ele tem que ser um ultra especialista para atender. E aí o que o Pedro fala agora é magnífico, porque encaixa com o que a gente estava falando um pouquinho antes. Olha o que ele fala. Ele fala, cara, eu tenho vários canais, eu tenho várias possibilidades, eu entendo essa jornada e tal. Isso não é orgânico? Apesar de ser digital e tudo ter... O cara tá lá no presencial e ele pode mandar um texto, pode mandar mas ele entende qual que é a necessidade da pessoa que ele está tendo. Isso não é orgânico? Por que é orgânico? Porque não é encaixotado, não é default, não é padrão. É de acordo com quem você está falando. Você tem um monte de ferramenta, voltamos para as ferramentas. Você usa a ferramenta de acordo com a necessidade dessa pessoa que você está interagindo, desse cliente direto ou indireto. No caso aqui do médico, cara, entende isso aí? Pode ser uma jornada de 1 mês, 2 meses, pode ser uma jornada de 1 ano, de acordo com a necessidade de quem? Do cliente. Então o digital, ele ajuda a ser mais orgânico. Não tem receita de bolo, né, Luiz? Eu acho que assim, a gente está falando exato. eu falei de médico aqui, mas pode ser a mesma coisa. O vendedor, o comprador, né, o consumidor, um cliente mesmo. Ele comprou meu produto, o que custa mandar um e-mail? Como é que tá gostando do produto? Cara, sabe que uma coisa assim que eu acho que é legal da gente até desmistificar um pouco? A gente aqui, todo mundo aqui, nós três, a gente nasceu na velha economia. Sim. Né? Todo mundo aqui foi indústria. Né? E hoje a gente está, né, alçando visões mais tech dentro da indústria, fora da indústria e tal. Né? Mas assim, olhando um pouco mais o efêmero e menos o físico. Né? A gente tá fazendo essa transição. E cara, tu sabe que assim, uma das coisas que talvez sejam óbvias para quem está muito dentro desse cenário e talvez não tão óbvias para quem está fora e às vezes até cria um bicho de 7 cabeças que não existe, que é o seguinte, quando a gente fala em inovação, em transformação digital, muito se pensa em algoritmo, né? Muito se pensa em digitalização de tudo e tal, e não é assim, né? Um exemplo que eu quero compartilhar com vocês dois, inclusive. Cara, eu recentemente, né, muitos aqui sabem, eu e minha família, a gente fez uma decisão por se tornar nômades digitais. Né? Eu e minha família, a gente foi lá, vendeu tudo, né, aplicou dinheiro e tal, vendeu tudo e foi assim, cara, agora eu vou viver 3 meses, visão de 90 dias em cada lugar, e a gente vai vendo para onde vai. Onde o vento sopra, a gente vai. Nosso filho é pequeno, dá para fazer isso ainda, vamos embora. E a gente teve, num primeiro momento, pensando assim, cara, puta, dá para viver essa vida sem carro. Na minha cabeça,
que andava de Uber por tudo que é lugar do Brasil. Falando, pô, dá pra tranquilo, deixa o carro lá, beleza. Quando a gente foi pro MVP, foi pra botar pra rodar, a gente olhou o seguinte, puta, cara, uma coisa é eu ter a experiência de Uber, outra coisa é ter a experiência de Uber, eu, minha esposa e meu filho pequeno. Mas a cadeirinha. Mas a cadeirinha, muda a dinâmica. A gente pensou, puta, cara, eu acho que a gente vai ter que não... A gente abriu mão de tudo, apartamento, geladeira, máquina de lavar e tal, mas do carro talvez por um período não vai dar pra abrir mão, né? Vamos lá, vamos comprar um carro. Pô, vendemos o carro lá, tinha o dinheiro, beleza, vamos comprar um carro. Beleza, vamos comprar um carro. E aí eu, como, né, até para dica de leitura, quem gosta de leitura, tem um livro fantástico chamado Atravessando o Abismo, que é de tecnologia, que fala sobre inovação, que fala sobre... Não é autoajuda. Não é. É por isso que eu tô dando esse contexto, porque quando eu falo o nome desse livro, o pessoal pensa, pô, é coaching, né? É coaching ou espírita, né? Mas não, é inovação essa parada que fala do abismo da inovação, né? Que fala dos quatro perfis de inovação e tal, de consumo. Super tem o early adopter lá, né? O cara que adota quando empolgado, né? Vide eu. E tem o último grau, pra gente não perder o último grau, que é o pragmático, que é aquele cara que espera todo mundo comprar pra ver se vai dar certo pra depois comprar. Lá em casa, eu sou o perfil 1, minha esposa é o perfil 4. Uau. Né? E aí, cara, o que aconteceu? Quando a gente foi comprar o carro, eu olhei, comecei a pesquisar, Web Motors, e eu achei assim, ó, Kavak. Aí eu olhei, startup, gostei. Deixa eu ver essa parada. Opa, negócio é diferente. Eita, gostei. E aí fui indo. Mas ela que decide, né? E ela em prantos, no fundo. Não, pelo amor de Deus, isso deve ser golpe. Né? E aí eu fui indo. Mas assim, o que eu queria compartilhar com vocês é, a gente comprou um carro numa startup, cara, unicórnio. Os caras estão avaliados em mais de 8 bi de dólares. Unicórnio mexicano e tal. Que é, em última análise, uma revenda de carro usado. Sim. Saca? Mas ela saiu encantada. Mesmo ela sendo 4. Sim. Mas a questão toda é o seguinte. Eles são unicórnio, são uma startup gigante, global e tal, não sei o quê. Mas, cara, eles têm um super algoritmo. Não. Olha só. Eles só entenderam a jornada do usuário. O usuário ele tem medo de ser enganado numa compra de carro usado. Ele tem medo que o carro possa quebrar. Ele tem medo de não estar pagando o preço justo. Ele tem medo de daqui a pouco ter problema na documentação. Ele não gosta daquele momento da negociação com o vendedor, que é quase um jogo de pôquer. Não, mas eu coloco isso, não, mas eu não quero aquilo. Um monte de defeito no carro. Puta, cara, não. Arranhadinho. Exato. Mas o arranhadinho, não sei o quê. Não, mas eu pago mais tanto, mas eu não dou transferência, eu dou transferência e tal. E aí parece um monte de jogo na mesa e tal. Os caras saíram disso. Os caras saíram disso, velho. O que os caras fizeram? Os vendedores são tudo online, o preço é tabelado, não tem negociação de preço. O preço já dá a transferência, já dá tudo. Não tem negociação. Mas garante a solução dessas dores. Só que tem uma jornada, cara. Garante a experiência. Tem uma jornada. Tu entra no negócio, eles te colocam numa salinha, tu vê o vídeo do que é, e aí eles aplicam uma ferramenta tão antiga quanto vender, que é um método que eu vou trazer isso para vocês explicarem, que é o spin. Os caras colocam um vídeo com spin, depois vocês vão explicar o que é. Spin de Chevrolet? Não. Também, se tu quiser, tem lá. O famoso pão de forma. Mas eles assim, ó, eles colocam um spin no vídeo, eles falam da situação, como é comprar um carro usado, as fraudes possíveis. Eles falam do problema de que é um grande problema, que não sei o quê. Isso pode te deixar na mão. E tu pode ter um carro clonado e pode não sei o quê. A polícia pode pegar. E eles falam assim, não, e a gente resolve assim. No final do vídeo. Aí tu passa por a jornada, tu vai para uma outra etapa de escolher o carro lá no pátio dos caras. E quando sai do pátio do negócio... Porque assim, para quem já entrou nessa jornada de comprar carro... Às vezes tu vai em 3, 4 concessionários, tu nem lembra da primeira que tu foi. Exato. Sim, é horrível. O que os caras fizeram? Os caras chegaram no final do negócio de escolher o carro. Tá, agora tu precisa fazer o seguinte, para te ter segurança sobre esse carro, tu precisa reservar. Então tu precisa pagar R$399. Aí já vem o risco do golpe. E aí tu, R$399. Mas olha só, se tu comprar o carro, abate.
Se tu não comprar o carro, depois de 5 dias a gente estoura no valor. Continua sendo teu. Aí tu fica assim, tá, tudo bem, ok. Só que inconscientemente tu deixou R$399 daquele lugar. E tu passa a dar uma atenção diferente para aquilo. Tu não vai no modo concessionário porque tu deixou, não volta. Tu deixou ali. Tu quer o 399 de volta. Deixou um negocinho ali, entendeu? Então, assim, cara, tem uma jornada de consumo mapeada e eles foram trabalhando fricção em cada uma delas e ofereceram uma nova maneira de comprar. E não tem nada a ver com ser uma big tech não tem nada a ver com isso. Fizeram o básico, cara. Exato. Mas eu acho que esse que é o problema. Hoje em dia, a galera quer fazer tudo muito... eu preciso fazer um negócio muito grande. Aí não faz nada. Aí tem aquele ditado, né? Ditado velho, né? O ótimo é inimigo do bom. Meu ditado. Melhor feito que bem feito. Exato. Sabe? E a gente fica nesse mindset de tipo, preciso entregar, preciso fazer. Cara, faz o básico. Começa pequeno. Exato. MVP, velho. MVP, Popular feijão com arroz. Exato. Mas a gente tá numa era de que tem que ser tudo ótimo. Não, cara. O cliente, ele não tá atrás do ótimo. Ele tá atrás da solução dele, da necessidade dele atendida. Exato. O que esse cara fez foi né? simplesmente diagnosticar Exato. e entender qual era o tratamento que ele ia dar pro cara. Exato. Acabou. Exato. Viu o problema, resolveu. Entrega aqui a solução para ele. É assim que a gente tem que fazer. Pegando um ganho só, Pedro, para não parecer que uma propaganda da Kavak, né? Mas lembra de nós que a VAC pode patrocinar o programa. Mas mesmo assim, não, até agora eu vou jogar contra para deixar claro que não. Existiram problemas no processo, sabe? Existiram problemas. Não é que foi tudo maravilhoso. Só que teve mais pontos positivos do que negativos. E eles trataram os problemas? Trataram. Então, pronto. Mas assim... Não é não ter problema, é resolver. Mas a questão é o seguinte, existem ainda pontos para melhorar. A questão é, cara, se tu for esperar fazer o ótimo, talvez tu não faça nada. Não vai fazer nada, cara. Não vai fazer nada. Acho que tem um ponto muito bacana que você falou. E aproveitando, explicando o que é spin, que o cara joga assim do nada. Isso. É a spin da Chevrolet, pô. O famoso pão de forno. Não é igual o pão de forno? Parece. Um anagrama, né? Você pegar as letrinhas ali, solução, problema, implicação e necessidade, mas olha só a necessidade. Agora eu vou ter que explicar o que é anagrama. Não, esquece anagrama. Grama, não é a Ana anagrama, esquece isso. Tá complicando. Cada letrinha significa uma coisa, solução, problema, implicação e necessidade. Agora, o grande ponto é necessidade. Quando é que a gente está entendendo a necessidade das pessoas? O que a Kavak fez diferente? Entendeu a necessidade. Ela consegue atender uma necessidade, várias dorzinhas que você mapeou, de várias pessoas. Como que você chega na necessidade? Vou direto na necessidade. Cara, me fala a tua necessidade. Ele mesmo não sabe, ele não é especialista. Como é que alguém que não é especialista fala sobre a sua necessidade? Parece meio maluco, mas não é. Eu tenho um exemplo muito claro, uma metáfora aí. Você entra lá na loja de construção. Vendedor 1. Te atende? Você pergunta, tem tinta? Onde fica a tinta? E ele diz assim, ali, corredor tal. Você dobra, entra no corredor tal. Te atendeu? Te atendeu. Foi um bom vendedor, não sei. Pode ser melhor? Sempre pode ser melhor. Vendedor 2, onde tem tinta? Onde é a tinta? Espera aí que eu vou lhe acompanhar até ao setor de tintas. Mas espera aí, o senhor vai pintar externamente, internamente a casa? Internamente. Primeiro andar, segundo andar. É um quarto? É um quarto. Tem criança? Tem criança. Então, tinta sem cheiro, a tóxica e tal. Esse segundo vendedor foi melhor? Claro que foi melhor. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Terceiro vendedor, mesma situação, vai lá, leva até o corredor de tintas, a tóxica dentro, mas ele faz uma pergunta fundamental. Ele diz assim, por que você quer pintar o seu quarto? Olha, eu moro no sobradinho, segundo andar, tá aparecendo umas manchas feias na minha parede, todas pretas lá e tal. Eu quero pintar por cima, tirar aquilo ali, dou uma lixadinha e pinto. Mas espera aí, uma mancha preta, isso pode ser uma infiltração de água? Eu não sei. Quanto tempo o senhor não verifica suas calhas, seu telhado? Eu moro lá há 10 anos, nunca fiz isso. Então vamos fazer o seguinte, tem aqui uns nossos contatos, alguns serviços. Eu lhe indico que não compre a tinta agora. Vai lá, avalia o teu telhado, avalia a tua calha, vê se você não está com problema de filtração, porque se você pintar agora... Não vai adiantar nada, vai voltar, isso é tóxico, é problemático para o seu filho, para a sua família. Sensacional. Agora eu te digo o seguinte, você como cliente, qual dos 3 vendedores, se ele trocar de loja, você vai atrás? O último. Seja de carro, Solução. de que for. Solução. Porque Atenção. o cara diz assim, não, peraí, olha aqui, o cara tem uma situação, necessidade de pintar, um problema, só que eu não entendi o problema, eu pulei o P.
Eu fui, cara, a situação, pintar tá aqui a necessidade de tinta. Aí ele disse assim, não, peraí, deixa eu pensar no teu problema. Por que você quer pintar? E aí eu vejo as implicações. Eu quero pintar porque tem uma coisa preta ali e tal. Cara, isso é mofo, água, infiltração. Se você seguir essa regrinha, né, entender a situação e não pular da situação para a necessidade, não adivinhar a necessidade do coisa. E você é um especialista. O coitado que está ali, ele não sabe, ele não é obrigado a saber que pode ser uma infiltração, que pode ser não sei o quê. Ele não é obrigado. Ele foi lá e ele encontrou um especialista. O especialista entendeu o problema, ele entendeu as implicações daquele problema. E olha só que brilhante isso. Ele não vendeu tinta, só que ele fidelizou um cliente. O cliente, enquanto ele estiver na loja, ele vai... Ele não vendeu, mas vendeu. Vendeu uma coisa muito maior que tinta. Pô, isso não é legal? Todo ano o cara vai lembrar dele. Então, cara. Né? Possivelmente. O cara vem com caixinha de bombom, depois, pô, irmão, ó, você salvou minha vida. Eu não sabia que eu tava caindo o telhado, ia cair na minha cabeça. Tá falando de spin, a gente tava falando de spin selling, onde a gente tenta a situação, a implicação, o problema e a necessidade. Houve aqui uma situação, houve um problema, houve a implicação desse problema. A gente não chegou a implicar, porque E tem foi, implicado. e foi atendida a necessidade. Foi atendida a necessidade. Tudo na vida é disso. A gente só. Quando vocês enxergarem essas técnicas malucas, elas não estão tentando inventar a roda. Elas só estão entendendo que a roda é útil. A roda já existia. A gente acha que a roda foi inventada, que os caras bateram lá. Não, o cara entendeu que a mecânica do negócio, a física que já existia, a gravidade envolvida, tudo, era mais fácil ser redondo. Então é isso que quando a gente entrar, não é para complicar a vida de ninguém de vendas. Quando a gente entrar com tecnologia, ou entrar com método, ou entrar com palavra difícil, tenta entender o que tem por trás disso. O spin selling é isso, vale para tudo. Vale até para um pequeno intervalo para ir no banheiro, que é dos meus dois amigos aqui. Excelente. Amigo, deixa eu te passar a bola aí um pouquinho dessa questão de spin, Pedro, que eu acho que a gente debateu já bastante nós três sobre essa questão, assim. É método, né? Não é digital, né? Não é... Eu posso até te falar que não é inovador, né? Mas é uma metodologia eficaz. É simplificador do que já existia, né? Exato, né? Mas assim, se tu puder explicar aí, cara, para quem tá... O Luiz já trouxe uma visão legal, né? Mas como tu entende que o spin pode ser aplicado para as equipes de vendas, né? Na tua visão, assim, porque hoje, acho que o exemplo que o Luiz deu ali sobre a narrativa que ele construiu dos 3 tipos de vendedores... traz um paralelo que é o seguinte, muitas vezes a gente não está tão habituado a escutar, né? E depois eu quero que o Luiz até explore mais esse ponto. A gente não foi treinado a escutar, né? E muitas vezes a gente cria a ideia que o vendedor é o cara que deve falar demais, né? Mas a gente tem uma questão aí que é a questão do spin, que eu queria que tu explicasse um pouquinho nas tuas palavras, que eu sei que tu é um cara estudioso e tu já estudou bastante essa técnica. Como é que a gente muda esse mindset? Assim? Como é que a gente passa a deixar de querer ser o protagonista da fala e passa a ser o protagonista da escuta para aplicar um método como esse? Tá. Cara, a primeira coisa é saber fazer pergunta inteligente. Né? O foco não está no que você quer falar, e sim no que você quer escutar. Perfeito. Né? Então, o spin ele vai olhar assim, qual que é a necessidade daquele cliente? O que eu posso fazer para mostrar para ele que o problema que ele tem, ele pode ser resolvido, que eu posso gerar uma necessidade. Então, tá lá, spin, situação, né, o problema, a implicação e a necessidade que eu vou gerar. Não é a necessidade do que ele sabe. Ele não sabe que ele tem aquela necessidade. Perfeito. Né? Então, geralmente, quando você tem uma venda de grande porte, algo que você precisa literalmente mostrar qual que é a implicação de um problema que ele tem, isso é muito comum em software, muito comum em engenharia, mas também é totalmente aplicável para uma venda pequena. Em tudo. Porque o que o cliente quer é que você escute o que ele tem para falar, só que você tem que saber fazer a pergunta. O spin, ele te ajuda. Teve uma situação que a gente também estava batendo um papo há um tempo atrás, que a gente falou, cara, eu sou preguiçoso, né? Você, Pedro, é preguiçoso. Não, é o preguiçoso no bom sentido. A questão tem bom sentido cara, isso? Eu não sabia. tem um bom sentido. Cara, metodologia te Facilita. encurta caminho. Por que eu vou dar uma volta se eu posso utilizar algo, Um atalho. um atalho, que vai me fazer chegar lá mais rápido? Não é feio isso, sabe? De forma alguma. E geralmente a equipe de vendas,
ela pensa transacional, ela pensa 30 dias, porque ela é condicionada a isso, a meta dela é dessa forma. Só que a gente tem que pensar que o mundo não vive de 30 dias, né? A gente vai viver um ano, a minha meta é anual, eu tenho, né, o phasing dessa meta mensalizado, porém... Agora, o que eu posso fazer para esse cara me entregar mais? Eu tenho que estar com a mente aberta, né, ouvido aberto, pergunta inteligente, para capturar mais informação e potencializar aquela venda. Então, o Spin ele ajuda bastante. Então, é uma metodologia super inteligente e interessante, que eu recomendo que as pessoas estudem, que olhem. E não só essa, existem outras também, né? Cara, tem um monte de coisa legal para a gente fazer, mas o Spin, para mim, eu acho que ele é um divisor de águas quando você fala de venda inteligente e de, literalmente, ter uma boa escutativa. Porque se você não tiver, cara, nem aplica, porque, cara, tu vai morrer. O princípio, né, cara, do Spin, ele... Que pra mim, o brilhantismo dele tá no seguinte ponto. A gente vem de um mercado que ele é doutrinado a ofertar o que a gente está pedindo. Né? Sim. O que a gente está pedindo é o que a gente está consciente. Né? Ou seja, a gente está consciente daquela necessidade, daquele desejo, né, daquela compra e tudo mais. O Spin, ele amplia um mercado potencial porque ele deixa de falar com um cara que está consciente e passa a trabalhar um cara que está inconsciente. Né? Porque a gente passa a aplicar uma série de perguntas para trazer uma necessidade à luz da consciência. Né? Quando tu fala, por exemplo, para um cara que ele vai comprar um sofá, né, para casa dele, vai comprar um sofá para casa dele. E tu, em vez de tu dizer assim, tu quer um sofá assim, assado, tu fala assim, bom, como é que é hoje a dinâmica da tua família? Né? Você tem 3 filhos? 2? Tem 3 filhos? É aquela coisa, o cara entrou para ver móveis. Qual que é a tua situação agora? Ele entrou para ver móveis, ele não entrou para ver sofá, ele entrou para ver móveis. Agora eu pergunto assim, cara, eu quero entender se ele vai poder receber uma oferta de um sofá, eu vou perguntar para ele assim, cara, como é que é a dinâmica da tua família? Como é que é a tua sala? Cara, hoje em dia, você se reúne em família para ver televisão, cada um vê no seu quarto, vocês têm esse momento e tal. Então, hoje geralmente cada um trabalha e tal. A gente acaba até nem se reunindo muito na sala, cada um tem essa TV no seu quarto e vai ver cada um a sua coisa e tal. Isso porque assim, a cama é mais confortável, é isso? Né? Tu não percebe, por exemplo, que se vocês tivessem um conforto, né, na sala de casa, onde todo mundo pudesse se reunir, né, e ter um programa em família e tudo mais, será que vocês não iam estar mais conectados? Olha a diferença, né? Conexão com família, tudo isso. Exato, gerou né? necessidade, cara. Tu começa a instigar o problema do cara e tudo mais, assim, cara, tu não vê que hoje vocês daqui a pouco não conseguem ter esse tempo de qualidade? Será que vocês não poderiam estar mais reunidos? Pô, quem sabe um sofá assim, assado, poderia fazer com que vocês... Então, assim, quando a gente tem um framework de trazer o cara à luz da consciência um determinado problema que talvez ele nem enxergue, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do yoga, né? Esse exemplo, para mim, é o seguinte... Você faz yoga? Eu não faço. Ah, tá. Mas... Você aprendeu com? Eu tô vendendo o curso de yoga, só que... mas até eu gostaria de te perguntar uma coisa, Pedro. Se eu fosse querer vender um curso de yoga, provavelmente, né, eu fui contratado para uma escola de yoga. Provavelmente, se eu for ser da equipe comercial, eu vou dizer assim, cara, tu não tem interesse em fazer curso de yoga? Eu falo, não tenho. Tá bom, então tá bom. Sabe alguém para indicar? Vou ver, tá bom. Agora, se a gente entrar para uma abordagem do tipo assim, cara, já sabia que balançar as pernas, bater o pé e etc., às vezes batucar na mão, isso é síndrome de ansiedade? É sintoma de ansiedade? Isso. Já tinha percebido que hoje a ansiedade pode gerar uma perda de qualidade no seu sono, na tua relação com a tua família, né? Às vezes tu pode dormir mal, acordar com menos energia, não conseguir ter foco no teu trabalho, não conseguir ter energia para o lazer com a tua família, porque tu está sofrendo de ansiedade. Agora, a ansiedade tem 2 maneiras de tratar. Pode tratar via medicamento. Ou com a cerveja. Via medicamento, né? Que é uma coisa um pouco mais agressiva, via tratamento psicológico. Sim, ou tu pode trabalhar a técnica de respiração, que pode te ajudar na ansiedade.
Sabia que uma de exercícios de técnica de respiração mais conceituados no mundo é yoga. Talvez, para te tratar a tua ansiedade, tu pode fazer um curso de yoga. Então, é uma outra maneira de tu pegar um outro público, que não é aquele público que necessariamente saiu procurando curso de yoga. Perfeito. Sim. Não, o cara, eu lembro, fugindo do yoga aqui, tá? Mas eu tava... Você não manja nada. Não manjo nada. Pra mim... Mas o César manja também. Mas tu tá ansioso e tu pode te ajudar. Bom, fui comprar colchão, cara. Falei, vou comprar um colchão de X. Já foi com a missão de compra... Não vou gastar Estudou mais no do que app? isso. Estudou no app, no Google? Não, isso tem muito tempo, cara. Esse é o ponto. Então, cacetão de tempo. Eu morava no Rio ainda, tinha acabado de casar. Fui comprar colchão. O cara virou pra mim... Não, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. O que você precisa? O que você necessita? Eu falei, cara, eu quero um colchão barato. Eu não quero nada caro. Nem que eu vá dormir Quero mal. uma cama box, não importa o quê. O cara, pô, mas tem certeza? Aí ele começou a me fazer algumas perguntas. Qual é a situação? Recém-casado, apartamento novo, Quanto tempo você fica em casa? Eu falei, fico pouco tempo, só saio para trabalhar. Beleza. Aí ele me fez a seguinte pergunta: quanto tempo você fica dentro do seu carro? Uau. Eu falei, eu vim comprar colchão, não vim comprar carro. Falei, ficou aí. Na época eu tava no campo, né? Tava na rua, tava vendedor. Fica aí, basicamente, meu carro é meu escritório, né? Legal. Falei, agora vem, né? Hoje eu entendi o que esse cara queria. Ele queria me entubar um colchão, mas eu tenho colchão até hoje. Olha quanto tempo tem isso. Eu já estou em São Paulo, tem 5 anos, o colchão tá aqui em casa. E bom. E aí que tá o ponto. Ele veio do Rio para São Paulo com você. Ele criou a situação. Ele entendeu o meu problema. Tá? Aí ele falou, cara, esse aqui é o colchão para você. O colchão custava 5 vezes mais do que eu fui comprar. E eu falei, não vou comprar. No final ele me pergunta assim, tá, beleza. Que carro que você tem? Eu falei, tenho carro X. Ele, pô, cara, você tá reclamando disso aqui. Tu fica 8 horas sentado lá no teu carro. Você pagou X e você não quer pagar 1/5 para deitar num colchão que você vai ficar também 8 horas. Boa. Eu olhei pra minha esposa olhou pra mim e falou assim, trouxa. Vai dormir bem que você vai acordar bem e vai render até mais no outro Aí dia. eu não tinha mais argumento pro cara e ele tinha razão. E o melhor de tudo, ainda bem que eu escutei ele, porque ele usou os argumentos certos, ele colocou da forma correta, ele mudou a minha forma de pensar, porque eu achava que o melhor era o mais barato. Uhum. E eu tenho o colchão até hoje. Ou seja, foi um dos melhores investimentos. O carro eu não tenho mais, já vendi. O colchão tá aqui. Perfeito. O colchão e a cama. Perfeito. Então, eu acho que é isso. O vendedor, cara, ele tem que começar a entender as mensagens. Ele tem que olhar para o cliente e falar assim, o que esse cara quer? Será que realmente é isso que ele quer? Será que ele quer tomar uma IPA ou quer tomar uma Pilsen? E aí teve um ex-chefe meu, velho Geraldo, se ele estiver escutando a gente aqui, ó. É o Geraldo. Ele fala de uma situação dele. Ele foi lá na concessionária, não vou falar o nome aqui para não dar problema, mas a concessionária já não está mais no Brasil, mas continua vendendo os carrinhos aí, não mais carro 1000. O pessoal já deve saber. É azulzinho, fundo, assim. Ele virou pro cara e falou assim, esse carrinho aqui é legal, um carrinho 1000. Gostei. O cara, pô, gostou? Eu gostei. Isso é a história que ele conta, né? Geraldo é muito louco. E aí ele fala, não, legal. Gostei do carro, o vendedor explicando, não, o carro tem isso, o carro tem aquilo e tal. Falou, legal, cara, vou comprar, vou botar um engate, vou levar para minha fazenda para puxar leite. Aí o vendedor, né? Isso aí ele contou, o vendedor abriu aquele olhão e falou assim, esse cara é maluco. Carrinho mas por quê? O cara em momento algum perguntou para que ele queria o carro. Não fazia sentido. E ele fez de propósito isso, que ele é meio loucão. Né? Mas ele fez de propósito, porque o cara falou, peraí. O cara se desconcertou, acabou com a venda do cara. Ele tirou completamente o chão do cara. Então, assim, vendedor tem que perguntar, tem que escutar, tem que olhar para o comportamento corporal, o que o cara tá sentindo, como. Quer fazer sair do automático, né? Boa. Oi? Sair do automático. Exato, cara, sair do automático. Porque, assim, ele tá tanto naquela ansiedade, quero cumprir meu mês, que ele esquece de escutar o que o cliente está querendo. Aí, sabe o que acontece? Ele não cumpre o mês dele. E nem fideliza ninguém. E reclama da vida. Aí fica chorando. Tu sabe que eu trabalhei como promotor, ainda uma operadora da Vivo, dentro de uma loja de varejo no Sul. E dentro dessa loja de varejo tinha um vendedor,
já bastante experiente, e que ele tinha um jargão que ele falava assim, eu recebi o cliente, tudo bem, posso te ajudar? Ainda fazer assim. Posso te ajudar e Posso te ajudar? E aí o cara falava o que ele queria falar, e ele dizia assim, maravilha. E desenrolava. Cara, todo o cliente, tudo bem, posso te ajudar? O cara falava, ele, maravilha. Só que aquilo era um comando tão automático que eu comecei a perceber que ele nem escutava mais o que o cara tá falando direito. Um belo dia, o cara chegou e falou assim, que posso te ajudar? E o cara assim, a gente teve uma... Cara, eu tô com o dinheiro de um seguro que eu recebi. A gente tinha uma casa na praia, enfim, cara, um acidente, um incêndio e tal, e a gente perdeu boa parte dos móveis e tal, e eu vim aqui, eu tenho um valor aí para consumir e tal, e para recuperar, né, para começar as coisas e tal, e ele... Maravilha. Caraca. E o cara assim, como assim maravilha? Cara, eu tô te falando que eu perdi minha casa. Como assim maravilha? E o cara, não, é só... Cara, como assim maravilha? Assim, tu vê que assim, às vezes, cara, isso assim, não é ele, mas a gente tá tão condicionado a uma repetição automática que a gente para de escutar as pessoas. Né? E tem uma... Eu aprendi bastante isso com o Luiz trouxe um conceito, né, que a gente, inclusive, tu já falou lá pro time da Sellers, né? A gente fez um STD, lá na Sellers, a gente tem o Sellers Training Day, toda segunda-feira. Time bacana pra caramba. E a gente traz temas e tal, e um dia eu pedi pro Luiz, puta, cara, vai lá e fala sobre isso pro pessoal, que é sobre escuta ativa, né? E que eu acho que tem tudo a ver com esse skill comercial, né? Escutar o cliente sobre tudo, né? Sobre isso, entender, né? Não é só ouvir, né? É assimilar, analisar. É ativo. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Cara, adorei os exemplos que vocês deram. Depois eu quero fechar também com uma historinha de escuta ativa na prática. E a gente, às vezes, é isso. Assim são os métodos. A gente acha que estão inventando a roda. Não. É coisas que vocês já fazem, que a velha guarda já fazia. Aqueles vendedores que atingiam todas as metas todos os meses, quebravam recordes. O que eles faziam diferentes? Isso também mora na escutativa. Marshall Bertrand Rosenberg, um psicólogo, década de 60, 70, estava lá estudando em faculdades, aí ele olhava para o aluno e dizia assim, aluno, esse trauma, essa coisa, de onde vem? Ele percebeu que vinha da infância. Mas era uma boquinha de jacaré, porque às vezes ele pegava o cerne do problema, era o pai erguendo a voz. Uma criança muito pequena. Fazia lá todos os recursos, hipnose, regressão e tal. Olha só o que é esse problema, o pai ergueu a voz. Parece uma coisa tão natural, né? Ergueu a voz com o filho. Não faz isso! Por que você fez isso? Nós todos somos pais. Para proteger, para evitar que queimasse a mãozinha. Para alertar. Para alertar. Isso vira lá um trauma gigantesco. Esse cara criou a base do que a gente chama hoje de CNV, comunicação não violenta ou comunicação empática. Por que empática? Eu passo a pensar como o outro está se sentindo. E ele se preocupou tanto com isso, assim, cara, deixa eu ensinar essa galera a pensar um pouco no que está sendo dito e não só ouvir mecanicamente. Porque o ouvidinho está ali, né, vibrou a molécula do ar, chegou aqui no martelo, na bigorna, no fundo do meu canal auditivo, criou um impulso elétrico, chegou no cérebro, aí tá jogado. Chegou no cérebro, o que foi feito quando chegou lá no cérebro? A escuta mecânica qualquer um faz. Só basta você ter ali o aparelho auditivo. Agora a escuta ativa, ele criou assim, comunicação não violenta, porque ele entendeu que a violência nasce muito mais do que o trauma. Você olha uma cicatriz do seu corpo, às vezes você diz, cara, não lembro. Era muito pequeno. Olha só, cortaram a tua pele, invadiram o teu corpo e você não lembra. Agora, o pai gritou, a mãe gritou, o coleguinha brigou, você lembra pro resto da vida, isso te causa um trauma. Aí ele tratou de criar essa base que gerou inclusive, um grande benefício para a humanidade como um todo. Comunicação não violenta gerou escuta ativa. Escutar as pessoas de uma forma ativa, olhar no olho, interagir, para perceber o que o outro está dizendo. Voltamos para a área comercial. Voltamos para sair da tensão e voltar para o tesão. Tem coisa mais maravilhosa do que outro ser humano? A arte imita a vida, não é a vida que imita a arte.
tudo que a gente vê de Netflix, seriados, filmes e tal, mesmo que seja lá uma coisa meio ficção total, Vingadores, vai ter uma base, uma moral da história ali, com uma base na vida, no que ela é. E aí, se você parar e ouvir uma pessoa, você vai ver muito mais rico e legal do que uma novela, muito mais rico e legal que um filme. Agora, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia da área comercial? Como que isso... E, de novo, o serzinho profissional, comercial, ele mora dentro de algo muito maior que é eu humano, eu pessoa, é minha jornada de vida, meu propósito. Não fica mais legal você colocar a tua missão profissional dentro do que você quer como propósito de vida? Ah, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma filha melhor, um filho melhor. Cara, o que isso tem a ver com o profissional? Tudo! Tudo! Se você quer ser um filho melhor, você não vai automaticamente pensar quando um idoso chegar e dizer assim, podia ser minha mãe, podia ser meu pai, podia ser meu avô, meu tio. Não é muito mais legal atender alguém com essa pegada de se aproximar? E onde é que entra a escutativa? Não adianta estar paradinho ali e dizer, maravilha! Não! Para e pensa, 5 segundos, 1 minuto que seja, presta realmente atenção. Não é muito difícil, né, cara? Não, é difícil, mas olha só, eu chamo de efeito Snoopy, tá? Não sei se já existe, eu criei isso, mas talvez tenha alguém que pensou igual a eu. O filmezinho do Snoopy, o Charlie Schultz desenha lá as tirinhas do jornal e quando ele quer dizer o adulto, ele faz um emaranhado, ele não faz palavra. Ele faz um emaranhado. Quando isso vira desenho, aí eles pegam um trombone e falam porque ele queria traduzir que a criança não entende o adulto, mas ele também queria dizer que tem essa dificuldade de relação. Genial. Só que a gente vive isso todo santo dia. A gente chega em casa cansado, exausto do dia de trabalho, a esposa, o marido vem, a gente escuta jantar. Eu quero jantar. Não, eu perguntei se você iria fazer, hoje era o seu dia, blá, blá, blá. Você perdeu. Chega a criança, sobrinho, filho, luta. Você diz assim, luta? Brigou na escola? Você não pode fazer isso? Não, videogame, estou te convidando para jogar comigo. Você perde contexto da própria família. Agora você está dizendo que no campo você ouve o cliente? Como? A pessoa que você ama, que está mais próxima, que você tem interesses pessoais, você não consegue. E aí eu digo, escuta ativa é algo tão realizador, é algo tão inovador, é algo inovador mesmo sendo da década de 70, olha só. Inovador porque não é aplicado. Aqui, principalmente no Ocidente, a gente está tão acostumado a não ser ouvido que está provado por um estudo da Unifesp que pegou e tirou da caixa um dado fantástico. A maior causa de traição não é a pessoa que entrou no relacionamento, o estrangeiro do relacionamento, a pessoa lá de fora, né? Eu tô casado, você tá aí com seu marido, com a sua esposa. Não é ser bonito ou ser rico. É alguém que escuta. Você, no início do relacionamento com o seu cônjuge, você era escutada, a pessoa se encantava, queria saber o que você gosta, comer, beber, blá, blá. Entendia o spin, né? Entendia a sua necessidade, se interessava pela sua necessidade. A escuta era ativa. Passou lá, criou a rotina, morou, tá dentro de casa, não precisa fazer mais nada. Abandona o relacionamento de entender as necessidades do dia a dia que vão mudando com o tempo. Você encontra fora do relacionamento alguém que te escuta. E você se apaixona de tão importante que é ser escutado. É tão importante que você paga para alguém te escutar. Você paga um psiquiatra, um psicólogo para te escutar. E aí a gente pega e no dia a dia a gente não escuta quem te ama, e a gente não escuta quem fornece nosso sustento. E não adianta dizer bandeira, marca e tal. Quem fornece nosso sustento somos nós mesmos, consumidores, clientes, diretos, todo esse relacional. Você precisa construir isso. Como você constrói? Escutando. E aí vocês deram os cases. Eu quero falar do Douglas, cara. O Douglas é um cara, o seguinte, um vendedor fantástico. Escrevi um artigo há pouco tempo, acho que o Pedrão leu, acho que você não teve tempo, mas tudo bem. O Douglas é o seguinte, ele mudou um paradigma da minha vida. Ele chegou para mim e disse assim, olha, uma coisa que eu não comprava, que inclusive eu tinha uma filosofia de sim, sou contra comprar isso. Sou contra. E ele veio e disse assim, entendeu a minha necessidade. Ele disse assim, olha, mas eu acho que você precisa. Me explicou, fez o spin ali automático, sem nem entender o que é spin. E eu passei a comprar. Meu investimento era 0,01%, passou a ser 100%, 1000% a mais do que eu fazia. Aí você pensa, o Douglas vende celular de última geração por um preço fantástico, vende notebook. O que esse Douglas vende? Saco de lixo. Eu moro numa casa na Vila Mariana, o Douglas passa lá mensalmente, bate na porta, quer saco de lixo?
E aí é que está o feijão com arroz. Se você fizer o sangue, suor e lágrimas da venda, que é bater nas portas, você não precisa ter técnica, não precisa ter nada. Você vai vender. Você consegue, numa cidade megalópole como São Paulo, ser sustentado, pagar o teu aluguel, pagar as tuas contas e tal, batendo de porta em porta. Isso é uma conta do marketing. Bateu em 100 portas, 20 abrem, 5 se interessam, 3 compram. O que interessa? Prego, gelo, Bíblia. Por isso tem gente que ainda está batendo nas portas. Por isso tem venda de vassoura, de mel, Mas olha o Douglas. Ele podia só gastar o sapatinho dele. Não é nem sapato, é chinelo. Eu já notei que ele usa em dia frio, em dia de chuva, ele tá lá de chinelinho. Qual que é a diferença do Douglas? E qual que é a quebra de paradigma? Eu dizia para mim mesmo, por que eu vou gastar num saco de lixo? Os caras tentam me vender essa compra como se fosse para melhorar o meio ambiente, plástico, mas não faz sentido, porque eu uso sacolas plásticas na hora que eu faço a compra do mercado e eu vou jogar as sacolas plásticas dentro de um saco de lixo. Daí eu estou jogando mais plástico na vida de todo mundo. Então eu disse, não, vou reaproveitar, reutilizar a sacola plástica que pago 0,05, 5 centavos, 3 centavos, 2 centavos no mercado. E aqui em São Paulo é cobrada. E ele vende-se, não, R$65, X sacos de lixo 100 litros. Ele não veio me empurrar o conceito dele. Eu estava lá na frente da minha casa e ele, acho que era a terceira vez que ele batia. Então, o senhor quer aqui o saquinho de lixo? Eu disse, sim, não. Daí ele parou só um minutinho, ficou me olhando e disse assim, eu estava na frente da minha casa, varrendo, tem uma árvore lindíssima, eu adoro aquela árvore, mas ela despeja folha em cima do carro, de tudo, não tem garagem coberta, enche meu pátio de folhas. E eu digo, cara, tô ali varrendo e até incomodado, né? Tô varrendo com a sacolinha de supermercado para botar a folha dentro. Ele olhou e disse o seguinte, deve ser complicado botar esse tantão de folha aí dentro dessa sacolinha pequena, né? Eu disse assim, é complicado. Tô vendo que o senhor tem umas 2 ou 3 sacolas. Às vezes você está ali socando a folhinha e rasga, né? Não, eu não vou contrariar o senhor. Eu também uso sacola de supermercado em casa. Ele disse assim, o cara está derrubando a venda, o cara está dizendo que concorda comigo. Assim, mas para esse caso específico, passar menos trabalho, não vale a pena um saco de 100 litros? E eu disse, vale. O senhor parece ser um cara simpático, você recebe aí gente, aí, família, amigo, recebo. Final de festa, né? Você quer economizar a louça, prato, plástico, começa a juntar, botou na sacolinha pequena, arrebentou no meio da sala. Já aconteceu? Eu disse, já. Eu com dor no rosto, já. Foi ruim? Foi. Foi chato? Pra caramba. Quase mandou ele embora. Não Sai daqui, cara. Não vale a Tem pena... uma câmera na minha casa. Não vale a pena um saquinho? Cara, eu comprei o saco de lixo porque ele entendeu a minha dor mesmo. Olha só, ele me convenceu ao investimento. E, tipo, olha como a gente fica vendendo isso. Equipe de vendas. Você que chega no final do mês, não dá. O pessoal acha caro, acha difícil e tal. O Douglas vai de chinelinho, batendo de porta em porta e convence um cara que tem uma filosofia totalmente contrária a comprar o produto dele, a investir um dinheiro que ele não tinha no budget, no orçamento. E o cara investe com prazer porque foi entendida a necessidade, a dor. Mas, isso já faz um ano. O Douglas passou, algumas semanas atrás, que motivou a fazer o artigo. Ele disse, ô, seu Luiz, tudo bem? Seu Luiz, o cara da padaria que eu vou toda semana não sabe meu nome, o Douglas sabe. O Douglas tem Pix, ele quando diz não tem dinheiro, tem problema, tá aqui o papelzinho e passa o Pix. Pensando sempre um pouquinho na frente, nas necessidades. Aí o Douglas passa... As fricções, ele tá tirando fricção o tempo inteiro. O tempo todo. Aí ele passa com um saquinho assim, desculpe, Douglas, agora você não me pega. Eu lá na janela, dizendo, nem abri a porta. Douglas, eu tenho estoque, viu? Eu tenho aí para mais um mês, 2 sacos de lixo. Pois é, seu Luiz, você viu o que tá acontecendo aí no mundo? O quê? Se essas altas, esses juros, você viu o preço da gasolina? Sim, o plástico é derivado do petróleo. Eu disse, sim, o que tem? Checkmate. Seu Luiz, eu tenho um estoque de chá. Eu mesmo estou estocando esses sacos. Desde janeiro que o senhor compra comigo aí R$65. E eu estou mantendo estoque, não se preocupe. O senhor não precisa comprar de mim agora. Eu tenho um estoquezinho para cliente assíduo, preferencial como o senhor. Eu vou manter esse preço mesmo que aumente. Mas para esses clientes que são esporádicos, eu vou botar o preço real, eu não vou perder, eu tenho meu estoquezinho. Mas eu até estou pensando se eu vou continuar a vender saco de lixo. Ele entendendo, falando de mercado, o cara vende saco de lixo. Aí você julga o comercial. Cara, o cara tá de chinelo de dedo na rua, batendo de porta em porta, não é comercial. Ele é muito mais do que o cara engravatado que tá dentro de um carro de último ano. Por quê? Porque ele entende a necessidade do cliente. Como é que ele entende? Ele se interessa, ele faz escutativa. Ele é especialista do que ele tá vendendo. E ele não quer fazer transacional nunca. Ele quer fazer relacional sempre.
Ele quer dizer, pô, tá aqui a casa do cara. E como é que a gente fica cego nessa tensão e perde o tesão, né? A gente fica lá, é mais uma loja, é mais uma casa, é mais uma porta, é mais um... E a gente deixa de enxergar o cliente, cara. O cliente é outro ser humano que tem necessidades específicas, dores específicas. Pô, o Pedrão aqui trouxe pra nós oncologia. E garanto que hoje tem uma galera fazendo lá todo o seu trabalho para levar esses medicamentos modernos que ajudam até a tratar, curar o câncer, fazendo venda transacional. Tá aqui, preço tal e tal. Cara, você está ajudando a salvar a vida de um ser humano e você está fazendo transacional? Não tem alguma coisa errada? Total. Escuta, tio. Entenda do outro lado do ser humano e tudo fica melhor, cara. Cara, animal. Sensacional. Animal. Gostei do Douglas. Acho que não. Nem passar em A casa. gente não podia terminar de uma maneira melhor esse papo. Animal, né? E termino com uma última pergunta, né? Com essa questão de transformação digital, revolução digital. No futuro aí, vocês especialistas, vai continuar tendo trabalho para Douglas ou para não Douglas? Cara, tem trabalho para todo mundo. Eu vejo o cara que não se adapta, talvez não tenha. Né? Como eu te disse, o digital não veio para matar vendedor. Na verdade, o vendedor que não usa o digital, o Douglas usa o Pix. E ele vende sacos de lixo, que é transacional o Douglas e é se adaptou, físico. né, cara? Ele se adaptou. Ele está Douglas antenado na tendência, ele está antenado no que o cliente dele espera ouvir. Né? Então ele parou, olhou, falou, pô, como é que eu pego esse cara? Né? Basicamente o vendedor de colchão que falou, cara, eu vou vender para esse cara um colchão 5 vezes mais caro que ele quer. Né? Provavelmente o Luiz pagou um pouquinho mais caro do que o saco de lixo custa. No mercado, paguei mesmo. Mas é legal, tem a conveniência. Olha só, a conveniência do cara tá entregando na porta. Exato. A conveniência do cara, né, aceitar o Pix, tudo isso. Então, veja, a questão não é o digital. A questão é o posicionamento que a pessoa, né, que o vendedor, ele acaba utilizando. E o serviço, né? E o serviço que ele entrega. O que eu quero entregar? Qual é o problema que eu quero resolver? O que o meu cliente quer? Cara, não vai mudar. Eu acho que a gente está numa constante transformação. Aquele teu slide que eu falei lá no início do podcast. O mercado, o ambiente competitivo começou lá com iPad, com produto. Aí vem, é isso, cara. A gente tem que começar a se moldar, a gente vai se transformando, a gente vai entendendo o que as pessoas querem. 2 ouvidos, uma boca, pergunta inteligente, escuta a resposta. Jornada, entende que o cara, qual que é a dor dele, o que você vai entregar. Reduz fricção. Exato, cara, é isso. Não vai mudar, César. O mercado está aí, o mundo ele muda o tempo inteiro. Quem não está disposto a ter mudança, sinto muito, ele não vai ser uma decisão que vai te trazer conforto, porque, cara, você vai viver sempre, putz, e agora? Ai, meu Deus, ó dia, ó céus, ó azar. E, cara, vai para frente, estuda, né, busca informação, conversa, escuta as pessoas, busca alguém para você, né, ter como foco, mentoria. E vai pra frente, cara. Não dá pra ficar olhando pra trás, né? Pra ficar igual caranguejo e bora pra frente, cara. Senhores, depois dessa bela história do Luiz, dessa bela contribuição do Pedro, só quero agradecer vocês, né, por esse papo, velho. E assim, acho que esse é um episódio que eu falei lá no início. Eu tô bastante feliz da gente estar aqui, porque são 2 pessoas que a gente troca muito no dia a dia, né? A gente troca muita ideia. O Pedro tem uma expertise muito grande aí em trade e evoluiu para o digital, jornada de usuário, está numa grande empresa, fazendo grandes projetos. Luizão, cara, eu aprendo muito, né, principalmente com essa questão do lado humano, né, desse lado um pouco mais comportamental. Eu tenho aprendizados do Luiz que eu trago para a vida, né? Acho que essa questão da escutativa é uma coisa que eu sempre tentei, mas assim, acho que depois que eu comecei a escutar o Luiz, eu me forço a tentar aplicar isso no dia a dia. Tem um exemplo que tu dá, né, Luiz, sobre a questão do... Muitas vezes a gente está falando e a outra pessoa está esperando responder. Ela não está nem escutando, né? Ela já está querendo falar alguma coisa, ou seja, ela não está nem prestando atenção. E, cara, eu já me vi fazendo isso algumas vezes e tenho trabalhado isso em mim. Cara, já me ajudou bastante nisso e trago isso para a empresa. Eu acho que a gente... aqui a gente consegue trocar muito e se
e um ajuda o outro a crescer, né? Então acho que é um pouco dessa nossa parceria. Tem muito assunto, cara. A gente podia ficar aqui mais 10 horas falando. A gente fica falando fácil, né? Ainda mais tomando cerveja, então é mais fácil ainda. Mas, cara, queria agradecer vocês dois. Só o merchandising. Vai lá. Cara, quem está escutando a gente e tem uma equipe de vendas, acho importante ele entender o que tem de ferramenta ao redor dele. E assim, como usuário, já usei um dia, hoje eu não utilizo mais porque não é o foco em si do mercado que eu estou. Mas a gente já bateu Se conheceu no projeto, Se conheceu né? no projeto. Cara, vale a pena usar a metodologia, usar a ferramenta digital para impulsionar a tua venda. Então, César, você tem uma puta ferramenta, cara. Acho que vale a pena o pessoal ver, entender e saber o que é a Sellers, tá? A gente conseguiu fazer várias coisas legais, né? Até hoje você tem clientes derivados desse projeto. Aqueles mesmos e crescendo. Exato, só crescendo. Por quê? Automação, entendimento, engajamento do vendedor e o principal, saber o que ele tem que entregar para a empresa e o que o cliente dele quer. Cara, a ferramenta é sensacional. Então, acho que vale a pena a gente colocar aqui para a galera, porque eu sou testemunha, usei e sei que é bom. Valeu, cara. Beleza? Obrigado de coração. Complemento, acredito, porque você é um cara que, tô aplicando agora e tal, mas você sempre, quando a gente bate papo, você diz assim, deixa eu entender o lado do cliente. E você era um cliente. Uhum. Você era um gestor de equipe, de campo, um cara de trade e tal. E disse assim, qual que é essas dores que hoje ninguém atende? E foi lá e construiu a ferramenta pensando sempre nas suas próprias dores. Acho que nada melhor do que isso, né, cara? Para realmente surfar na onda, né? Aproveitar o momento. Então, maneiro que eu era o cliente e virei amigo. Então, cara, vale a pena. O cara é gente boa. Senhores, obrigado mais uma vez, cara. Assim, eu quero deixar o último espaço aí, a última fala para vocês deixarem os contatos aí, LinkedIn, enfim, né? Acho que quem quiser bater papo depois, né? Que quiser procurar vocês aí nas redes sociais, como é que faz para te achar, Pedro? Como é que faz para te achar, Luizão? O meu é fácil. Você vai lá, Pedro Dibe, D-I-B-E, no LinkedIn vai me achar, tá lá, fiquem à vontade, o que precisar. Eu tento responder a todo mundo, mas, cara, não é tão simples assim. Hoje em dia o negócio tá meio feio, né? Correria danada. Mas manda mensagem se precisar, a gente troca uma ideia, marca um café, bate um papo. Eu prefiro, em vez do café, uma IPA, mas tá tranquilo, a gente vai nessa. É isso aí, galera. Só procurar no LinkedIn que a gente tá on. Boa. Os meus avós não estudaram marketing, não facilitaram a jornada do Branding cliente. foi mais complicado. O meu é Luiz com S, né, lá no LinkedIn. Luiz WhatsApp. WALCZAK, já é uma sopa de letrinha. Quer achar? Procura lá, Faça Ideia, é a minha iniciativa. Procura o Pedro e vê quem é o Luiz, sopa de letrinhas, amigo dele. Procura o César Duro, vê quem é o amigo dele, porque o meu sobrenome é Fogo. Se achar algum sobrenome complicado, já sou eu. Eu vou no teste de oculista lá e o pessoal diz, você sabe que tem aqui um monte de consoante? Claro que sei, é amigo meu. Mora lá na minha comunidade, é primo, inclusive, polonês como eu. Brincadeiras à parte. Vai lá, se você achar um rosto feio, também me ajuda bastante. Mas, de qualquer forma, aqui vai estar na descrição do vídeo aqui os contatos deles para facilitar, né? Vamos pensar no usuário, vamos pensar no consumidor. Isso aí, a experiência. Na experiência. Mas, gente, muito obrigado aí por acompanhar mais esse papo aqui no Sellers Cast, né? Um Sellers Cast muito especial, né? Onde a gente bateu o papo de tudo, né? Acho que foi um papo rico, como sempre, né? A gente falou de Phygital, falamos de Dark Store, falamos de promotor de vendas, falamos de spin, falamos de tanta coisa legal. Então tem bastante conteúdo rico aqui. Espero que vocês continuem nos acompanhando, né? Aquela velha joinha inscrito aqui para quem quiser continuar recebendo nossos alertas e espero aí para um próximo episódio do Sellers Cast com mais algumas feras que a gente vai trazer para falar aqui. Valeu, até o próximo.